Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feito um projeto arquitetônico aqui na LJR Engenharia e Arquitetura. Vou mostrar especificações do projeto, quais pontos a gente precisa prestar mais atenção, quais são as perguntas que a gente precisa fazer para o nosso cliente. Vou mostrar também um 3D, uma imagem realista e especificações também de condomínio, tá? Então, aqui estão as especificações que a gente precisa perguntar para o cliente, entender o projeto ali no detalhe. A gente tem aqui algumas normas também, norma de condomínio, norma de prefeitura, o modelo, e a gente tem, no caso, uma imagem, né? Que isso aqui foi um bônus que a gente deu ali para o cliente, né? Uma imagem realista da fachada, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender são as especificações de projeto. Então o cliente vai entrar em contato, vai dizer que está querendo um projeto assim, assim, assado, você precisa entender esse projeto no detalhe. Então aqui eu vou passar rapidamente aqui por alguns tópicos para não tomar muito tempo do vídeo. Esse vídeo ele pode acabar ficando um pouco longo, mas eu vou passar de uma maneira sucinta, porém de uma maneira bem detalhada, para não restar nenhuma dúvida para você que está aí querendo fazer um projeto arquitetônico, entender o que compreende esses projetos e também se você é estudante aí, engenheiro civil, arquiteto, que esteja iniciando, possa estar entendendo aqui no detalhe basicamente o que a gente precisa verificar nos projetos, tá? Especificações. Então, primeiro detalhe seria se é condomínio, se sim, quais as regras, né? Então, tem que entender porque geralmente condomínios têm suas próprias regras. Então, você deve compatibilizar as regras do condomínio com as regras da cidade, da prefeitura, do, no caso do código de obras, né? Enfim, a gente tem que compatibilizar para ficar tanto de acordo com a parte da prefeitura e também com a parte do condomínio. Então a gente vai olhar recuos obrigatórios, altura máxima, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, isso aqui para a gente entender qual que é a metragem máxima que a gente pode construir, né, projetar, construir. A taxa de ocupação também muito importante, a área mínima permeável, se tem metragem mínima de construção, então tem alguns condomínios que falam, ó, você tem um terreno de 500 metros quadrados, mas você precisa necessariamente fazer uma construção que vai tomar ali 200 metros quadrados de terreno, né? Uma TO de 200 metros quadrados. Então você tem que inteirar desse assunto. Se tem padrão construtivo, padrão mínimo, elevação a partir da rua, aqui seria as especificações de projeto, digamos, de uma maneira mais geral, mais global. Para você, antes de iniciar qualquer projeto, você precisa pedir para o cliente, né, entender ali essas informações. Aqui eu já vou adiantar, nesse caso, esse projeto que a gente vai olhar aqui, seria um projeto que eu desenvolvi, né, para o cliente que é lá de Mogi das Cruzes, né, foi aprovado lá na prefeitura de Mogi das Cruzes, e aqui a gente tem já as especificações, né? Então, primeira coisa que eu fiz, entrei no site da prefeitura de Mogi das Cruzes, olhei um padrão de projeto, né? Tá aqui um padrão da própria prefeitura de lá, e o que a gente precisa se atentar nos detalhes, geralmente projetos de prefeitura tem o executivo e tem o simplificado, nesse caso é o simplificado que eles cobram, tranquilo. E também tem todas as normas, o regulamento, ó, de restrições urbanísticas no caso do terreno, do loteamento no caso, né? Então, descendo aqui, claro, são várias páginas aqui esse documento, no caso 32 páginas, mas aqui ele vai tratar de recuos, ele vai tratar, ó, de fechamento de muros, altura máxima da edificação, não pode ultrapassar de 9 metros, tá vendo? Cota do nível, ó, cota do nível do térreo em relação à rua. Então, tem que se atentar muito nesses detalhes. Então, está aqui a primeira norma. Essa aqui também, do condomínio, no caso, é uma segunda norma, um pouco mais no detalhe, sobre recuos, né? O recuo lateral, o recuo frontal, enfim, né? Então, aqui acredito que já ficou claro, a gente tem que
entender ali quais as especificações do condomínio. E aí, voltando para cá, então a gente, depois de entender isso, a gente vai entender as necessidades do cliente para iniciar o pré-projeto, digamos assim, né? Seria porque basicamente a gente vai desenvolver um projeto inicial, preliminar, e aí a gente vai enviar para o cliente e vai perguntar, ó, tá ok, tá tudo certo o projeto, o que você gostaria de mudar, né? Enfim, a gente vai ali argumentando com o cliente para ver se está de acordo com o que ele deseja. Então a gente vai perguntar qual que é o tamanho do terreno, a gente vai levantar maiores informações, né? Qual é o tamanho do terreno que ele tem, se tem levantamento plano altimétrico. Nesse caso, solicitei ao cliente que fizesse o levantamento plano altimétrico, uma empresa lá de sondagem fez a sondagem, fez o levantamento, tudo certo, então tá aqui. Esse projeto no AutoCAD, depois a gente vai jogar no Revit, tá? Aqui a gente vai jogar dentro do programa, no caso, a gente vai ter também as curvas de nível, tá? Depois eu posso estar mostrando aí num outro vídeo maiores detalhes assim, mas basicamente a gente vai precisar do levantamento plano altimétrico. Se é triplex, a gente vai perguntar, é um triplex que você quer construir, um sobrado, uma casa térrea? Qual a altura em relação à rua? Já tem definido o modelo construtivo, né? Se vai ser concreto armado, isso muda, porque na alvenaria estrutural a gente fica mais engessado, né? A gente não consegue fazer aquelas arquiteturas mais modernas, mais arrojadas, com ambientes maiores, com ambientes integrados, né? A alvenaria estrutural a gente fica um pouco mais limitado. No concreto armado a gente tem mais liberdade para colocar a criatividade ali para funcionar e fazer um projeto, né, moderno, né? Se tiver garagem, vaga para quantos carros, qual é a área construída ideal. Então a gente precisa compatibilizar o desejo com o orçamento. Às vezes o cliente ele deseja uma casa de 500 metros quadrados, porém, muitas das vezes é interessante você entender, compatibilizar o desejo com o orçamento, porque não adianta nada você projetar uma coisa que depois o cliente não vai conseguir executar, certo? Não vai ter orçamento para executar. Então, o trabalho do engenheiro é compatibilizar o desejo com o orçamento para o cliente depois não ficar frustrado. Tá? Então, qual a altura do pé direito também? Continuando aqui, a altura do pé direito. Isso, né, a gente precisa definir, já aqui no modelo construtivo, se for concreto armado, né, geralmente vai ter vigas. Então, aquelas vigas, elas vão ter uma altura que vai tomar ali no forro. Então, geralmente você vai precisar elevar um pouco o pé direito, elevar um pouco o pé esquerdo, né, digamos assim, para quando for cobrir com forro, você deixar numa altura de pé direito que o cliente se agrade, né? Não adianta deixar uma casa com 2,40 m de altura no pé direito que vai ficar muito baixo, né? Então tudo isso eu tenho que tomar cuidado, tem que se atentar. Quais os cômodos essa casa deve ter? Então separar por andar, né? Se for um sobrado, você vai questionar. Vai ter um quarto no térreo? Vai ter escritório? Vai ter um depósito? Vai ter um lavabo no térreo? Né? Você prefere ter duas suítes e um quarto? Você prefere ter dois quartos, uma suíte? Isso o cliente, você precisa alinhar com o cliente essas informações, né? Você vai ter varanda, closet, muito importante, né? Geralmente aí em suítes maiores. Por isso que vem também vai vir uma segunda questão, ó, só continuando. Pé direito duplo, se sim, qual ambiente, né? Você vai ter ali uma sala com pé direito duplo, enfim. Quais os cômodos eu devo priorizar? Então, às vezes o cliente ele vai falar, ó, eu quero que você priorize a suíte do casal, lá em cima no primeiro andar. Então, geralmente ali você pode estar buscando fazer um closet, você pode estar buscando fazer um banheiro maior para acomodar uma banheira, enfim. Seguindo aqui, quais ambientes ficarão integrados e quais ficarão separados. Então, no caso, pode ser que o cliente queira uma cozinha conjugada, né, com a sala de jantar, sala de estar, uma escada conjugada com algum ambiente. Ah, eu quero que a escada fique na sala, eu quero que a escada fique ao lado da entrada, né? Eu quero que a escada fique na frente da vidraça. Então, tudo isso tem que ser alinhado.
Área de serviço também, e se vai ser conjugado. Qual é o estilo da fachada, que eu até deixei essa questão da escada, se vai ter vista para vidraça ou para rua, que nesse nosso exemplo aqui, né, nesse projeto que eu fiz, o cliente quis a escada, né, subir a escada com a vidraça vista para a rua. Então tudo isso deve ser levantado, né? Qual é a faixa etária das pessoas? Dependendo da idade, pode ser necessário um quarto no térreo. Então, às vezes, a família, né, tem alguém da família que já tem mais idade, então às vezes seria interessante colocar um quarto no térreo, né, já prevendo o futuro. Ou também, se é uma família que tem criança, você não vai, às vezes você poderia pensar em colocar um guarda-corpo, né, um guarda-corpo vazado grande, mas por conta de ter criança, você coloca um guarda-corpo de vidro, um guarda-corpo mais fechado, um guarda-corpo com uma esquadria mais fechada, né, para evitar acidente e tudo mais, ter mais segurança. É necessário deixar um espaço para o quintal, espaço no fundo, né? Preciso fazer muro de divisa, preciso fazer a piscina. Qual é a altura? Vai ter prainha? Vai ter hidromassagem? Vai ter um deck de madeira ou vai ser no piso? Né? Às vezes você tem que questionar também o tipo de borda, enfim, o paisagismo no caso daquele ambiente. Se vai ter lareira, churrasqueira, área gourmet. Então, seguindo aqui. E aí depois, o que acontece? Isso aqui, você percebeu que aqui a gente está no pré-projeto. Então, depois de finalizar isso aqui, a gente já consegue desenvolver um projeto preliminar, mandar para o cliente e questionar, dizer, olha, o que você achou? Quais são as alterações? Tem algumas alterações, o cliente geralmente vai mandar algumas alterações. E aí, de posse disso, a gente vai fazer, né, as alterações, a gente vai também entender as necessidades ali mais afinco, né, mais a fundo, para começar a fazer o projeto executivo. Então, o tipo de porta da entrada, né, se vai ser uma porta pivotante, se vai ser uma porta normal, se vai ter aquecimento nas torneiras, né, se sim, quais torneiras, se vai ser só a torneira da cozinha, se vai ser todas as torneiras. Eu já projetei casas que todas as torneiras tinham aquecimento ali, né, solar no caso, banheiro, cozinha, tanque, tudo. Então tem que prever isso também, porque isso aí vai constar no projeto, né, arquitetônico, tipo de louças. Então também vai constar no projeto arquitetônico, se vai ser uma cuba dupla, uma cuba simples, uma torneira com misturador, se vai ter o vaso, se vai ser com caixa, se vai ser com registro, né, se vai ser banheiro, se vai ter banheira, bidê, ducha higiênica, porque tudo isso toma espaço, né? Você fazer um banheiro sem prever um bidê e uma ducha vai tomar o espaço. O bidê é basicamente um segundo vaso sanitário, né? Então você tem que prever isso no projeto. Se vai ser um box de vidro ou um box de acrílico. O box de vidro, né, ele é muito mais bonito, muito mais moderno, porém mais caro, né? E definir também o tipo de piso, tipo de revestimento, tanto para a área molhada quanto para a área seca, né? Ambientes internos, ambientes externos, e aí vocês vão definir textura, vocês vão definir cor de tinta, enfim, né? Vocês vão definir também tipo de iluminação. Então, se vai ser spot, se vai ser em LED, lustres, e aí vocês definem para cada ambiente, como nesse exemplo aqui, ele quis, né, luzes de LED aqui, ele quis fita de LED na fachada. Então isso aqui foi de escolha do cliente. Aqui também essas fitas ao fundo. Essa fita aqui na garagem também foi escolha do cliente. Esse spot aqui, essa iluminação, no caso, ele também pediu, né, claro, para iluminar ali a fachada, a sacada. Então tudo isso foi definição do cliente. O cliente pediu que ele gostaria de ter um revestimento nessa cor aqui de mármore, né, escuro, na fachada, essa pedra na lateral, esse detalhe em madeira, tá? Geralmente também é muito útil você solicitar talvez alguns modelos de fachada, né, perguntar se ele já tem alguma, digamos, alguma noção de como ele gostaria, se ele já viu algo interessante na internet que ele queira modificar. Então isso também facilita, tá? E aqui voltando, a gente pergunta no caso o tipo de cobertura, se eu posso definir,
né? Se vai ser concreto armado, se as vigas aparentes ou cobertas com forro, e isso altera na altura do pé direito, então é importante também questionar, né? Fachada com vidraça, qual é a altura, se vai ter aquela vidraça ali. Paisagismo, se ele já está definido, então se o cliente ele já tem uma noção de paisagismo, plantas que ele queira, enfim, gramado, onde ele queira o gramado, onde ele queira mais piso, tudo isso pode ser, muitos desses detalhes, pode ser que o cliente ele simplesmente deixe para você definir. Ele fala, ó, vai de acordo com a sua experiência, vai de acordo com a sua expertise, pode definir, eu confio em você. Então, maravilha, a gente faz de acordo com o que a gente achar melhor. Aí aqui, os detalhes do projeto de prefeitura executiva. Esse aqui, no caso, eu separei alguns detalhes, os principais detalhes que necessariamente precisam ter ali na prancha, né, para a gente poder mandar para a prefeitura, para a gente poder mandar um projeto de acordo para a execução correta na obra, sem faltar nenhum detalhe, né, um projeto que seja executável. Então, voltando aqui, no caso, essa aqui seria a nossa prancha, né? Então, a gente tem incluso a piscina, a gente tem que fazer a locação da piscina, da área gourmet, a locação da obra, referências para implantação no terreno. Então a gente tem que tirar ali as referências de onde estão o terreno, né? Onde está o muro e também, ó, tudo bem detalhado, a altura, a distância aqui do gramado, na calçada, as cotas de elevação. Então aonde vai estar a piscina, né? Onde vai estar a projeção da sacada. Aqui nesse caso, tudo isso foi o cliente que definiu. Ele definiu um depósito do lado de fora, uma área de serviço do lado de fora. Ele definiu aqui uma pia integrada com a área gourmet, bem comum. Então, são detalhes, né? Você perceba que os principais detalhes é de projeção, de cotas. Aqui, detalhe da escada, né? Então, a gente tem também, além da planta baixa, né? Por exemplo, a gente tem elevações de acesso, a gente tem inclinação de piso na entrada, a gente tem as tags, né, de janela, qual é a janela tal, a porta tal. A gente tem também dois cortes, então, vindo aqui a gente tem uma elevação esquerda, né? Geralmente a gente tem uma planta de implantação, isso aqui é importante. Nesse caso, você perceba que o perfil natural do terreno ele foi feito de acordo com o estudo lá que a empresa fez, né? Então eu tenho realmente a curva de nível aqui batendo e aqui no caso a gente vai precisar fazer um aterro. A gente tem o corte A e o corte B, são dois cortes geralmente, são cobrados aí pela prefeitura. Dois cortes geralmente é o suficiente para entender tudo certinho. A gente tem elevação frontal, elevação de fundos e elevação lateral, elevação esquerda aqui nesse caso. A gente tem também tabela de portas e tabela de janelas, né? Voltando aqui, só para finalizar, né? Então, indicação de níveis, representação de todos os ambientes, detalhes de cortes, os equipamentos hidráulicos, né? Colocação dos móveis para noção de espaço, como vai ficar nos ambientes, detalhe da escada, paginação, colocação de pisos, né? E aqui representação das portas, as elevações, as plantas, os detalhamentos, isométrico 3D, no caso, é muito importante também mandar um 3D, um isométrico, porque isso facilita muito